Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gerson Costa, mais uma vez aqui. Nós vamos resolver, pessoal, 5 questões, tá bom? Duas delas sobre equação de segundo grau e as outras 3 envolvendo grandezas, ou diretamente ou inversamente proporcional. Se você tem dificuldade nesse assunto, aproveita essa aula. Vamos nós, após a vinheta, as questões aqui resolvidas e comentadas para você em nosso canal. E vamos nós, né? Mais uma vez, obrigado, pessoal, por quem acompanha aqui o nosso trabalho no YouTube, tá bom? Um trabalho sério, feito com dedicação, e aí a gente colhe os frutos, tá bom? Muito obrigado pelos comentários, pela participação de vocês conosco, tá bom? Indica o canal, se inscreve, compartilha, Opa! Rumo aos 8.000 inscritos, tá bom? Estamos chegando lá, tá pertinho. Olha só a primeira questão, né? As raízes que satisfazem a equação 2x ao cubo mais 3x menos 2 igual a zero são. Você pode pensar, dois números cuja soma dê 3 e o produto dê 2. Professor, eu tenho dificuldade com isso, ó. Se você tem essa dificuldade, vai pro delta, que você não vai errar também não. Primeiro, para encontrar as raízes eu preciso do delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A respeito do delta, pessoal, você tem 3 condições. Se o delta for maior que zero, vai ter duas raízes reais distintas, que é essa questão aqui no caso. Se o delta for menor que zero, não vai ter raízes reais, tá bom? Pertencente aos reais. Se o delta for igual a zero, você vai ter duas raízes iguais. Então vamos nós. Quem é o A é o que está perto do x ao quadrado, né? Quem é o B é o que está perto do x. E o que está isolado é o C, e o sinal sempre acompanha. Então vamos lá. B, 3 elevado a 2. Menos 4 vezes o A. O A é quanto? 2. Vezes o C. Menos 2. Então você tem 3 ao quadrado, 9. Menos com esse menos aqui, ó, dá mais. Sinais iguais, positivo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 9 mais 16, 25. Pronto, descobriu o delta. Agora vamos para as raízes. X1. X1 vou fazer o seguinte, ó, para você descobrir, ó. Aplicando a fórmula, tá bom? X1 é menos B, né? Menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Então nós vamos ter aqui, ó, menos B menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Mas quanto é o B? 3. Então você tem menos 3 menos a raiz de delta. Menos a raiz de 25, né? Menos a raiz de 25. Sobre 2 vezes o A. O A é quanto? É 2. 2 vezes 2. Então nós temos o seguinte, ó. Menos 3. A raiz de 25 é 5. Menos 5. 2 vezes 2, 4. Você tem menos 8 sobre 4, que é menos 2. Então você já eliminou o que, ó? O item A, o item B, né? Certo? Ficou em dúvida entre o C, o D e o E. E essa dúvida é esclarecida encontrando o x2. Só que o que é que vai mudar do x2 em relação ao x1? Só esse sinal aqui do meio, ó. Ao invés de ser menos, é mais. Então você vai ter o quê? Menos 3 mais 5 sobre 4. Ora, você vai ter o quê? Menos 3 mais 5 dá 2. Positivo. Sobre 4. Simplificando do numerador e denominador por 2, você vai achar 1 meio. Então as raízes são o quê? 1 meio e menos 2. E o item é a nossa resposta, é o nosso gabarito, tá bom, gente? Primeira questão resolvida e comentada para você. Uma questãozinha sobre equação do segundo grau. Estude esse assunto que pode aparecer na sua prova, tá bom? E tem mais, essas questões vão estar no nosso grupo do Telegram. Após você assistir esse vídeo aqui, você vai encontrar todas essas questões no nosso grupo do Telegram. Não perca, dá uma olhadinha lá. Beleza? Na descrição desse vídeo você encontra o nosso perfil do Telegram. Também nós temos o nosso Instagram profissional. Só coisa de matemática lá. Segue a gente lá. Na descrição desse vídeo também você encontra esse perfil, tá bom? Dando sequência ao nosso assunto, pessoal, aqui de estudo nessa noite. Esse vídeo vai ficar salvo, você vai poder ver quantas vezes você quiser. Nós temos um assunto bem peculiar aqui, ó.
dividindo o número 360 em duas partes inversamente proporcionais, a 3 e 5. Ele quer saber o resultado. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó? Ele falou inversamente, né? Ó. Em duas partes. A primeira parte eu vou chamar de x e a segunda parte eu chamo de y. Ele é inversamente proporcional a esses números. Ó. Pelo fato de você grifa comigo inversamente. Então, eu vou ter o quê? Ó? X. O fato de ser inversamente, eu vou deixar numa fração. 1 sobre 3. Uma proporção me remete à igualdade, por isso daqui é a igualdade. A segunda parte, que eu chamei de y, 1 sobre 5. Tem que ser igual à soma de x mais y sobre essa proporçãozinha aí também adicionada, somada. 1/3 mais 1/5. Aí como é que fica aqui, pessoal? Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Basicamente, você vai pegar o 3 e multiplicar pelo x. 3x. E aqui também, ó. 5y. X mais y é a soma, né? Ó, o número 360. Você tem 360 sobre. O que é que você tem que fazer aqui? Tirar o MMC. 3 vezes 5, como eles são números primos, basta você multiplicar. Que é 15. Vai aplicar o Didi Mumu. Divide embaixo, multiplica em cima. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Tá bom? Então nós temos basicamente isso aí. 3x igual a 5y. E aqui fica mágico, ó. Você vai ter 360 sobre o quê? 8 sobre 15. Certo? Então, o que é que nós temos aí? Resumindo, ó. O que é que nós vamos ter aqui, ó? Fazer o seguinte. 3x, né? Não precisa disso agora, não. Tá certo. 3x igual a 5y. E aqui, divisão de fração. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. 15 e sobre 8, tá bom? Não vou mexer nisso agora. Por quê, professor? Agora eu posso igualar 3x com esse resultado e o 5y com esse resultado. Então eu tenho o quê? 3x igual a 360 vezes 15 sobre 8. Por que você não multiplicou direto, pessoal? Porque 3 é divisível por 15, aqui é 5. Então, para afastar a minha vida, ó, x vai ser o quê? 360 vezes 5 sobre 8. E 360 vezes 5, você vai ter que resultado quando você multiplicar 360 vezes 5? 1.800. Tem o quê? 1.800 dividido para 8. Ficou mais fácil assim? E dá 225. X é 225. Beleza? Pronto, qual é o número que você somando mais 225 vai dar 360, né? Você pode fazer isso também. Ou, se você preferir, você também pode fazer, ó, 5y, né? Que nós temos lá em cima. Confere, produção. Igual a 360, né? Vezes o 15 sobre 8. 15 sobre 8. Mesmo esquema, cancela esse 5 com esse 15, porque vai dar um 3, que é divisível. Y 360 vezes 3 sobre 8. 360 vezes 3, 1080, dividido por 8, 135. Tá bom? Mas você já tinha percebido que a resposta está no item C. Ok? Quanto é que faltava para dar 360? Subtraía. Então, pessoal, muita gente erra esse assunto aqui. Aí meu comentário a respeito, que troca. Quando o cara lê inversamente aqui, ele pensa que vai ser diretamente proporcional. Esquece da fração. Aí uma pessoa perde uma questão dessa. É uma questão um pouco algébrica, uma questão braçal, tem muito cálculo, mas se você facilitar teu raciocínio na hora da resolução, não tem erro, tá bom? Presta atenção que a questão te pede, para você não cometer erros. E a próxima questão na tela também pra gente, ó. E antes de resolver ela, eu lembro você, chegou aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. É claro, inscreva-se, curta, comenta, deixa sua sugestão, deixa sua crítica. Sua opinião é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube, tá bom? E vamos nós. Um muro de 315 metros de extensão foi construído por 3 equipes, X, Y e Z. Cada uma delas atuando em um trecho diretamente proporcional. Olha, não tem o inverso, então eu posso fazer direto.
Não precisa da fração. Perfeito. Fica x sobre 3, y sobre 3, x sobre 2, perdão, y sobre 3 e z sobre 4, respectivamente. Ó. Ordem. O trecho do muro construído em metros pela equipe Z. Então, o que é que nós fazemos? Ó? X sobre 2 igual ao y, né, sobre 3 tem que ser igual a z sobre 4. Só que ele quer o z, ó. Você pode até igualar direto. Tem que ser igual à soma, né, que ele já disse, ó, 315. E embaixo, pessoal, eu soube esses números. Vai dar o quê? 9, né? 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então ele quer saber o quê? Z sobre 4 igual a 315 sobre 9. Beleza? Ora, se você for verificar, 315 é divisível por 9. 315 é divisível por 9, dá 35. Então você tem o quê? Ó? Você tem o quê? Que Z sobre 4. E ao dividir 315 por 9, você encontra 35. É igual a 35. Show? Dá 140, né? Z vai ser 35 vezes 4. Dá 140. Então não confunda, pessoal, grandezas diretamente com inversamente proporcionais. Se você confundir, você vai perder uma questão que não precisa de uma fórmula, não precisa de uma loucura, não precisa de nenhum malabarismo. Questão simples, tá bom? Vai aparecer na nossa tela aqui as nossas redes sociais para contato. Dá uma olhadinha aí, ó. Segue a gente lá. Beleza? Lembrando o nosso grupo de Telegram. Segue a gente lá, essas questões vão estar neste grupo. Curta, comenta, compartilha. Nos ajude aqui a crescer no YouTube, tá certo? Para finalizar as duas últimas questões. Dividir o número 150 em 3 partes diretamente proporcionais a 2, 5 e 8 é o mesmo que Q. Ele quer que eu divida, ó. Certo? E olha que ele não está pedindo uma ordem, né? Colocou respectivamente. Mas vamos trabalhar nesta ordem que ele deu. Então você vai ter o quê? X sobre 2. Aí você pega as letras primeiro, né? A gente sempre pensa X, Y, Z. É incrível. É automático. Y sobre 5 e Z sobre 8. Tem que ser igual a 150 sobre a soma dessas, ó. 2 mais 5 mais 8. Se você somar, você vai ter 150 sobre 15. E é 10. Então, o que você pode fazer? Pega cada um igual a 10. X sobre 2 igual a 10. Faz o meio pelos extremos. X é 20. Vai fazer isso para cada um. Y sobre 5 igual a 10. Faz o meio pelos extremos. Y igual a 50. E o mesmo esquema com Z. Z sobre 8 igual a 10. Z vai ser 80. 10 vezes 8, 80. 20, 50 e 80. Qual é o item que apareceu os três números? Item B de Brasil. Show de bola, gente? Deu para entender? Não vai errar mais. Digita aqui, não vou errar mais. Pode comentar aí, ó, não vou errar mais. Fixou essas ideias na sua mente? Amém. Bola para frente. Vamos para a última questão. E vamos para a equação de segundo grau. Questãozinha difícil de achar, viu? Questão do concurso de Aquiraz. Setret também. As raízes da equação 1,5x ao quadrado mais 0,1x igual a 0,6 são. Então nós temos essa equação aí, ó, 1,5x ao quadrado. E eu vou deixar tudo do primeiro membro, tá bom? Que é o primeiro membro? É a minha esquerda. A igualdade é a esquerda. Então você tem aqui primeiro membro, aqui o segundo membro, o 0,6 está no segundo membro. E se ele está aqui, ele vai passar o quê? Negativo. Então você repete o 0,1x e o 0,6 vem negativo. Igual a zero. Professor, eu odeio trabalhar com números com vírgula. O que é que você faz? Elimina a vírgula. Multiplica tudo por 10. Olha que lindo, ó. Você vai ter o quê? 15x ao quadrado mais 1/10 vezes 10 dá x, né? Menos 0,6 vezes 10. 6/10 vezes 10 dá menos 6, igual a zero. Pronto. Vai para a resolução por Bhaskara. Delta B ao quadrado
menos 4 vezes o A vezes o C. E o B é 1. 1 elevado a 2. Vai dar 1 também, né? Menos 4 vezes o 15 vezes o 6 negativo, tá bom? Mas por que você coloca entre parênteses? Só para você ficar atento ao sinal. Certo? Isso é mania minha mesmo. 1 ao quadrado é 1. Menos com menos, mais. Ora, aí você vai ter o quê? 15 vezes 4 vezes 6. 15 vezes 4 vezes 6. Você vai achar 360, né? Dá 360. E vai dar 361. E existe raiz de 361? 361. Existe sim. Pronto. Delta 301. Aí você vai agora para achar as raízes, x1 e x2, né? Fazer aqui, ó. x1, ele é menos b, menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Aqui eu estou ensinando o processo para você entender, tá bom? Quanto é o b? Menos 1. Menos a raiz de delta. Eu vou adiantar. A raiz de 361 é 19. Sobre 2 vezes a. 2 vezes o a, que é 15, né? Então você tem o quê? Ó, aqui na primeira raiz. Menos 20 sobre 30. Que dá menos 2 terços. Tá bom? Cancela o 0 com 0. Menos 2 terços. Então você já descobriu a resposta, né? Ó, item B, né? Beleza? Fica atento a isso para você ganhar tempo na sua prova, porque o cara te ajudou aqui, ó. Se tivesse colocado um menos aqui, aí você ia de novo lá verificar, né? Ah, professor, faça assim mesmo o x2. Faço. Se eu comecei com negativo, o x2 vai só mudar o sinal aqui, ó. Então, você vem para cá. Vai ser menos 1 mais 19 sobre 30, né? Você vai ter o quê? 18 sobre 30. Dá para dividir tudo por 6. 3 quintos, né? A resposta? 3 quintos. De fato, o item B atende a nossa necessidade, atende ao meu gabarito, atende o meu caminho rumo à aprovação. Tá certo, gente? Show de bola, uma aula bem tranquila. Questões aqui, 2 questões de equação de segundo grau, que você tem que lembrar o delta, tem que lembrar o processo do Bhaskara, tem que encontrar as raízes, é fundamental. E eu lembro mais uma vez, se o delta for maior que zero, quer dizer números positivos, ele vai ter raízes reais, distintas, x1 e x2, que é o caso dessa questão. O delta deu 361, teve 2 raízes. Se esse delta der igual a zero, vai ter apenas uma raiz, x1 igual a x2. Bastou achar o x1, que achou a raiz. Se o delta for menor que zero, mais conhecido como negativo, por exemplo, delta igual a menos 15, não vai ter raiz pertencente aos reais. E sim ao conjunto dos complexos, mas não está no seu edital, tá bom? Então fica atento a isso, guarda essas informações. Obrigado pela sua participação. Chegou aqui, de repente não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se, curta, comenta e interaja conosco, tá bom? Sua participação é fundamental aqui pra gente. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o nosso grupo, nosso perfil lá no Instagram, tá bom? Totalmente de matemática, conteúdo profissional pra você, tá certo? Tem o nosso TikTok também. Caso você seja usuário desta rede social, segue a gente lá. Essas são as nossas redes sociais. Participe conosco. Obrigado pela sua participação, tá bom? Nosso grupo de Telegram vai estar as questões lá para você. Obrigado pela sua participação. E olha só esse recado final que eu tenho a te dizer.